Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar a vida e a obra de Paul Cézanne. Aham. Mas é de um jeito que talvez você não espere. É. A nossa lente para essa exploração vai ser o romance Le Premier Rêve du Monde, da Anne Cibrand. Legal. O que é fascinante aqui é que a Cibrand não conta só uma história sobre Cézanne. Isso. Ela conecta ele a um oftalmologista da vida real, o Barthélemy Rossin, Ah, e os dois, em seus campos, se deparam com uma, digamos, uma nova maneira de ver o mundo. sim, exatamente. Parece intrigante. A gente tem como base trechos do próprio romance. Aham. E algumas informações também sobre a Anne Cibrand, a autora. Isso. Ela é conhecida, né, por essa fascinação dela em como a arte interage a experiência humana, especialmente através de sentidos. Aham. E a missão do nosso mergulho de hoje é descobrir onde a jornada artística de Cézanne se cruza com a experiência daqueles que recuperam a visão. Que interessante. Vamos explorar o poder da percepção renovada, tanto na arte quanto na vida. É. Então, vamos começar com Cézanne. Vamos. O romance retrata um episódio em que ele experimenta uma cegueira temporária. Nossa. Imagina a ansiedade, a dúvida artística que um pintor sentiria ao perder a visão, né? Imagina, deve ser terrível. É um momento de crise para Cézanne no romance. Hum. Ele fica profundamente abalado por esse episódio, que o leva, inclusive, a procurar ajuda médica, acabando em Paris, sob os cuidados de um especialista, o Barthélemy Racine. E Racine? Quem é ele nessa história? Bom, Barthélemy Racine não é um médico comum. Ele cresceu em um asilo para cegos, Nossa. totalmente fascinado pelas maneiras únicas com que eles experimentavam o mundo. Interessante. Ele até inventou uma técnica cirúrgica ocular menos invasiva, usando sanguessugas. Sanguessugas. É... Isso realmente foge do comum. Mas voltando ao fascínio dele pelos cegos. Sim, É. Racine desenvolve uma obsessão pelo que ele chama de a nova maneira de ver, um fenômeno que ele observou em pacientes que ganharam a visão após serem cegos de nascença. Eles viam o mundo de uma forma crua, sem filtros, livres de preconceitos e hábitos. Que conceito poderoso. Ver o mundo como se fosse pela primeira vez. Pois é. Sem toda a bagagem mental que a gente acumula ao longo dos anos. Incrível. Para Cine até escreveu um livro, Le Regard Neuf, O Novo Olhar, em português. O primeiro volume detalhava seus métodos cirúrgicos e algumas observações iniciais. Mas o segundo volume, aquele que documentaria a nova maneira de ver em detalhes, bem, ele nunca o publicou. Que mistério. O que aconteceu? Por que ele não publicou? Esse é um dos enigmas que o romance explora. É... Sabemos que Racine tinha suas razões. E essas razões se tornam uma parte fundamental da jornada de Cézanne na história. Entender. Mas antes de chegarmos lá, precisamos apresentar outra personagem fascinante. Fiz curioso? Quem é? Aqui entra Kitty Dano, esposa de Racine, uma nativa americana siciliana. Ela incorpora um tipo diferente de visão, uma maneira de perceber o mundo que vai além da visão física. Então, ela é cega, mas de certa forma enxerga mais do que aqueles que têm visão. De certa forma, sim. Kitsidano está profundamente conectada à natureza, à sua herança. Ela navega pelo mundo através de seus outros sentidos, através da intuição, através de uma profunda compreensão da interconexão das coisas. E como ela se encaixa na história de Cézanne, eles são de mundos completamente diferentes, não? Essa é a beleza do romance. Eles se reúnem em Paris. Cézanne inicialmente resiste a consultar o Dr. Racine, preferindo ficar na sua bolha artística, mas eventualmente eles se encontram. E esse encontro, tornado ainda mais significativo pela presença de Kitsidano, desencadeia uma conexão entre o pintor e o médico. Interessante. Ambas buscando uma compreensão mais profunda da visão e da percepção, mas de maneiras muito distintas. E lembra daquele segundo volume da que era uma visão pela primeira vez. Por que isso ressoa tanto com ele? Boa pergunta. O que o atrai nesses relatos? Porque reflete o próprio desejo artístico de Cézanne. Capturar a essência das coisas, além das aparências superficiais, ver com uma nova perspectiva, encontrar aquela estrutura subjacente do mundo que ele tenta expressar através de suas pinturas. Ele busca traduzir uma experiência crua do mundo em arte. Isso. Assim como esses indivíduos que acabaram de ganhar a visão
tentam traduzir as suas experiências visuais cruas em compreensão. Exatamente. E tem um momento comovente no Romance, em que Racine presenteia Cézanne com um manuscrito não publicado, reconhecendo a capacidade única do pintor de entender a nova maneira de ver. Que gesto incrível! Ele vê em Cézanne uma alma gêmea, alguém capaz de compreender a profundidade dessas experiências. Sim, e o Romance nos leva além de Paris. Ao refúgio de pinturas de Cézanne em Bibemos, Racine e Quetzidano visitam lá, criando essa bela imagem do pintor, do médico e daquela que vê além da visão física, todos convergindo neste lugar de criação artística. Essa cena deve ser rica em simbolismo. Com certeza. O que a Cibran quer nos mostrar com essa convergência em Bibemos. Sem dúvida. E é um detalhe particularmente evocativo. Quetzidano navega pela paisagem acidentada de Bibemos, com facilidade, destacando sua maneira alternativa de ver. Que imagem poderosa, mostrando como a percepção pode ir muito além da visão física, né? É sobre se conectar com o mundo de uma maneira mais profunda, intuitiva. É exatamente o que o Romance tenta transmitir. É sobre o poder de ver o mundo como se fosse pela primeira vez, de abordá-lo com novos olhos, assim como Cézanne fez em sua prática artística. Então, temos Cézanne mutando com a sua visão e a sua arte, buscando novas maneiras de ver e retratar o mundo. Temos o Dr. Racine, fascinado pela experiência dos que recuperam a visão, capturando suas perspectivas únicas. E temos Quetzidano, a personificação de ver, além da visão, desafiando as nossas próprias noções de percepção. É verdade. Né? E todos esses fios se entrelaçam para explorar uma questão profunda. Como podemos cultivar uma maneira mais consciente e apreciativa de olhar? Como podemos ver o mundo de novo, mesmo que a gente já o tenha visto a vida inteira. É possível recuperar essa capacidade de nos maravilhar. Exatamente. E o Romance de Cibran, através dessa mistura incomum de fato e ficção, nos dá um vislumbre dessa possibilidade. É como um chamado para a gente prestar atenção, para estar presente, para apreciar a beleza que nos rodeia, mesmo nas coisas mais simples. Exatamente, quem sabe. Talvez abraçar essa nova maneira de ver como Cézanne e aqueles que recuperaram a visão possa até nos levar a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Ficamos então com uma pergunta final para refletir. Será que todos nós nos beneficiaríamos de ver o mundo como se fosse a primeira vez? É algo para se pensar. E essa é só a ponta do iceberg. A gente ainda tem muito a explorar nesse mergulho profundo na obra da Inês Cibran e na vida de Paul Cézanne. Verdade. Prepare-se para desvendar ainda mais camadas dessa história fascinante na segunda parte do nosso mergulho. Até breve. Até. É realmente algo para pensar, voltando a seguir a temporária de Cézanne. Você vai perceber que a Cibran usa esse evento como uma metáfora, sabe? Para as limitações da visão artística tradicional. É nessa escuridão que ele começa a realmente enxergar. E essa jornada em busca de uma nova visão o leva a Paris, onde ele reluta em consultar o Dr. Racine. Ele até consulta, né? Sim. Preferindo refugiar na sua rotina artística. Exatamente. Ele visita lojas de materiais de arte, vai ao Louvre, até passa um tempo com um amigo pintor, o Camille Pissarro. É como se estivesse adiando o inevitável, com medo do que o Dr. Racine poderia descobrir. Entendo, é uma reação humana, né? Fugir daquilo que nos assusta, principalmente quando se trata de algo tão crucial quanto a visão para um pintor. Sem dúvida. E o Romance retrata com maestria a tormenta interior de Cézanne nesse período. Imagine só. Paris, no final do século XIX, o mundo da arte em plena efervescência, o impressionismo desafiando as normas e Cézanne no olho do furacão, buscando sua própria voz artística, enquanto enfrenta essa possível ameaça à sua visão. É muita pressão para lidar. Mas no fim ele se consulta com Racine. Sim. E quem o incentiva a enfrentar esse medo é justamente Quetzidano, a esposa cega de Racine. É fascinante como a Cibran constrói essa personagem. Quetzidano, mesmo sem a visão física, enxerga muito além das aparências. Ela percebe a fragilidade por trás da fachada rude de Cézanne e o encoraja a confrontar os seus medos. Que interessante. É como se a cegueira física de Quetzidano adotasse de uma sensibilidade aguçada. Uma capacidade de enxergar a essência das pessoas. Exatamente. E o encontro com Racine traz um diagnóstico. Cézanne não tem catarata como ele temia. É uveíte, uma inflamação relacionada ao diabetes. Uveíte. Imagino que para um pintor, qualquer problema de visão já cause grande apreensão.
Mas pelo menos era tratável, certo? Sim, mas exige cuidados e acompanhamento constante. E essa condição acaba se tornando um catalisador para o crescimento artístico de Cézanne. Como assim? A uveíte impulsionou artisticamente. De certa forma, sim. A uveíte o força a ser mais consciente do seu processo criativo, mais atento à interação entre luz e sombra. Ele começa a experimentar mais, a desafiar os limites da sua técnica. Então a fragilidade da visão o leva a uma nova forma de enxergar e de pintar. E o encontro com Racine e Kitsidano também contribui para essa transformação. Com certeza. Eles o apresentam a diferentes maneiras de perceber o mundo, desafiando suas crenças e hábitos de visão. E é aí que o romance se torna ainda mais metafórico. Cézanne, o pintor que busca novas maneiras de ver e representar o mundo, fascina-se pelas histórias daqueles que recuperaram a visão. Ele encontra paralelos entre a jornada artística dele e a experiência deles ao descobrirem o mundo visual. Ambos buscando dar forma e significado a uma experiência sensorial completamente nova. Exatamente. É como se ambos estivessem em busca de uma linguagem para expressar a essência das coisas. Sim. E essa linguagem, para Cézanne, é a pintura. E essa busca o impulsiona, aí, além da mera representação do que vê. Isso. Ele quer capturar a própria essência da percepção, traduzir emoções e sensações em cores e formas. É uma ambição e tanto. Mas Cézanne, impulsionado pela uveíte, inspirado pelo trabalho de Racine, abraça esse desafio. Ele se torna ainda mais determinado ao encontrar sua própria maneira de ver, sua própria linguagem artística. E como isso se manifesta nas obras dele? Que mudanças a gente pode observar nas pinturas? Ele começa a decompor as formas, a usar a cor de maneira ousada e expressiva. O objetivo dele não é simplesmente replicar o que vê, mas sim capturar a estrutura subjacente do mundo. A forma como a luz e a sombra interagem para criar forma e profundidade. É como se ele estivesse construindo um novo mundo na tela, usando cores e formas como seus blocos de construção. Perfeito. Ele não está apenas pintando o que vê, ele está construindo uma nova maneira de ver. É isso que torna Cézanne tão revolucionário. Ele não está apenas mudando a forma como olhamos para a arte, mas sim a forma como olhamos para o mundo. E essa revolução tem suas raízes no encontro dele com Racine e Kitsidano. Sim. Essas duas figuras que personificam diferentes maneiras de ver. É incrível como a Cibran entrelaça esses personagens em suas histórias. Sem dúvida. Eles desafiam as concepções de Cézanne, seus hábitos de percepção, abrindo para novas possibilidades, tanto na arte quanto na vida. Então temos o desafio físico da uveíte. O desafio intelectual do trabalho de Racine e o desafio emocional e espiritual da presença de Kitsidano, todos convergindo para impulsionar Cézanne em sua jornada artística. Exatamente. E lembre-se, tudo isso acontece no contexto de um mundo da arte em constante transformação. O impressionismo está dando lugar a novos movimentos, novas ideias sobre a arte e seu papel na sociedade. Ou seja, Cézanne não está apenas lutando com a própria visão, mas também com a própria definição da arte. Isso. E ele encontra inspiração não nos sons de Paris, mas nas histórias daqueles que estão experimentando o mundo visual pela primeira vez. É fascinante como ele se identifica com a luta dessas pessoas para dar sentido ao mundo visual, para encontrar uma linguagem que expressa a sua experiência. É como se ele visse um reflexo da sua própria busca artística nessas histórias. E aí, nas suas histórias, ele encontra a confirmação de que não está sozinho. No seu desejo de ver o mundo de uma nova maneira, de capturar a sua essência através de uma nova forma de expressão. Uma expressão que, para Cézanne, se traduz em pintura e que o levaria a se tornar um dos artistas mais influentes do século XX, abrindo caminho para o cubismo e outros movimentos da arte moderna. E tudo começa aqui, com essa cegueira temporária. Esse encontro com um médico em comum, sua esposa cega. Sim. Essa fascinação pela nova maneira de ver, uma lição de que, às vezes, as limitações podem ser a maior fonte de inspiração. E, às vezes, é na perda da visão que realmente aprendemos a enxergar, mas ainda há muito a desvendar nessa história. Principalmente a respeito do segundo volume do livro de Racine, que ele nunca publicou. Essa é uma pergunta que nos leva ao cerne da relação entre Cézanne e Racine, e que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho. É realmente intrigante essa decisão do Racine, né? Mantém em segredo os relatos daqueles que recuperaram a visão. Ele tinha em mãos um tesouro de experiências, de percepções únicas sobre o mundo, e optou por guardar para si. Sim. Por quê? É uma pergunta que ecoa nos corredores da história da arte
E que Cézanne, no Romance, também busca desvendar. Ele anseia por acessar essas histórias, por mergulhar nessa nova maneira de ver o mundo. E Racine, surpreendentemente, lhe concede esse desejo. Ele entrega o manuscrito a Cézanne. Mas por que tomar uma decisão tão radical? Afinal, ele temia expor essas histórias ao mundo. É um gesto complexo, repleto de significados. Racine enxerga em Cézanne alguém capaz de compreender a profundidade, a fragilidade desses relatos. Alguém que não reduziria a meras curiosidades científicas. E reconhece em Cézanne um artista que também busca romper com as amarras da visão tradicional. Isso. E anseia por uma nova forma de expressão. Exatamente. Racine confessa ter medo de que o mundo zombasse, sabe? O distorcesse a pureza dessas experiências, reduzindo as anedotas sensacionalistas. Sim. Ele sentia que elas eram preciosas demais para serem expostas à frieza e ao cinismo do mundo. Ele depositou em Cézanne uma confiança rara, acreditando que o artista seria capaz de traduzir a essência dessas histórias para sua arte. E lhes dá a devida reverência. É um ato de profunda sensibilidade e reconhecimento da afinidade entre as suas buscas, ainda que em campos tão distintos. Sim, e Cézanne, ao receber esse presente inestimável, mergulha de cabeça nas histórias dos que recuperaram a visão. É verdade. E o que ele encontra nessas páginas? Como essa leitura o impacta? Ele encontra a validação da sua própria jornada, a confirmação de que a sua busca por uma nova forma de ver não é um devaneio solitário. Ele se vê refletido nas experiências narradas no manuscrito, na luta para dar forma e significado ao mundo visual. É como se as histórias dos que recuperaram a visão abrissem uma nova janela para Cézanne. Sim. Ampliando a sua compreensão da percepção, da relação entre o ver e o sentir. E essa nova compreensão se traduz em uma explosão de criatividade. Cézanne se torna ainda mais ousado em sua experimentação com formas e cores, buscando transcender a mera representação do visível e capturar a própria essência da experiência visual. Ele busca criar uma linguagem visual capaz de traduzir a emoção, a intensidade, a subjetividade do olhar. E ao fazer isso, ele não apenas revoluciona a pintura, mas também abre caminho para os movimentos artísticos que viriam a seguir. Cézanne se torna a ponte entre o impressionismo e a arte moderna, influenciando artistas como Picasso e Braque, que levaram as suas ideias sobre forma e percepção ainda mais longe. E tudo isso tem suas raízes nesse encontro improvável com Racine e Quetzedano, nessa cegueira temporária que se transforma em uma nova forma de enxergar o mundo. É uma história fascinante que nos convida a repensar a própria natureza da visão, a questionar os nossos hábitos de percepção e a nos abrir para novas maneiras de experimentar o mundo. Sim. E você, como tem olhado para o mundo, tem se permitido enxergar com novos olhos? Essa é a pergunta que fica. O desafio que ecoa para além das páginas do romance e das telas de Cézanne, que essa história nos inspira a cultivar um olhar mais curioso, mais atento, mais aberto à beleza e à complexidade do mundo que nos rodeia. E assim encerramos o nosso mergulho profundo na obra da Annie Sebrun e na vida de Paul Cézanne. Com a esperança de que essa jornada tenha despertado em você o desejo de ver o mundo com novos olhos. Sim. Com a mente e o coração abertos para novas descobertas.